Boa tarde. Escorpiões preocupam população e autoridades da saúde. Bacuraus do MDB querem Henrique Alves na disputa eleitoral. Cooperativas de crédito cresceram 10% no Brasil. O Circuito Nordeste de corridas terá mais de 2.500 participantes. Meu convidado hoje é Pedro Campos de Azevedo, presidente da Associação de Empresários do Alecrim. O bairro vai ganhar nova zona azul para facilitar o estacionamento. Segunda-feira, 16 de julho de 2018. Eu sou Diógenes Dantas. O RN Acontece está começando. Os escorpiões estão preocupando as autoridades da saúde pública. A população deve ficar alerta. Foram mais de 4.500 acidentes escorpiônicos em todo o estado no ano passado. Mais de 1.000 na capital. E quando chove, a ameaça do escorpião aumenta. Jackson Damasceno nos traz os detalhes. Eles são pequeninos em sua maioria, vivem escondidos em cantinhos úmidos e escuros. Muita gente nunca viu, mas pode-se dizer que quase todo mundo se treme de medo. Estou falando dos escorpiões. E tanto medo não é à toa. A picada do bicho é dolorida e pode ser bastante perigosa. Por isso, toda a atenção é pouca. Muito mais nessa época do ano, quando costuma haver um sensível aumento no número de acidentes, cerca de 10%. As chuvas provocam o desalojamento dos ambientes onde eles estão. Com isso, eles se espalham, procuram ambientes mais confortáveis e o ambiente mais confortável é a residência da pessoa. O ano passado, o Rio Grande do Norte notificou 5 óbitos por conta da picada de escorpião. Este ano, felizmente, ainda não houve nenhum. Voltando a 2017, ao todo foram 4.513 acidentes em todo o estado. Este ano, até o mês de junho, foram registrados 2.036 ataques. Para os especialistas, melhor do que focar no tratamento das vítimas é caprichar na prevenção. Ambiente que prolifera os escorpiões são o entorno da tua casa. Se você tem esse entorno limpo, você estará prevenindo o aparecimento de escorpião. Caso ocorra o acidente, ou seja, a picada do escorpião, a Secretaria Estadual de Saúde indica que a primeira providência, mais importante, não é levar o paciente direto a um hospital, porque 90% dos casos são simples. A providência correta é telefonar para o Centro de Assistência Toxicológica, cujos números estão aqui na sua tela. O centro funciona 24 horas por dia e os especialistas orientam por telefone mesmo quais os primeiros tratamentos a serem dados. Geralmente, podem ser feitos em casa. Você vai lavar com água e sabão, colocar uma compressa de água quente, água morna, né, melhor falando, água morna, e pronto. Caso esse paciente apresente outros sintomas, como vômitos, náuseas, suores, esteja suando muito, então são casos que a gente requer um tratamento mais elaborado. Então nós encaminhamos para o Giseu do Trigueiro. Tem cuidado, hein? Escorpião só no zodíaco. Olha, o Supremo Tribunal Federal suspendeu a cobrança de até 40% em procedimentos por planos de saúde, notícia que está postada no portal nominuto.com. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, suspendeu hoje a resolução da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, que prevê que operadoras de planos de saúde poderão cobrar de clientes até 40% do valor de cada procedimento realizado. A novidade foi publicada no Diário Oficial da União em 28 de junho. A ministra atendeu liminarmente o pedido do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, que entrou com a ação no STF na sexta-feira passada. O mérito da ação ainda vai ser julgado. A OAB considera este aumento, que foi suspenso hoje, abusivo. Eleições 2018. Os bacuraus querem Henrique Eduardo Alves na chapa para deputado federal. Eu cantei essa pedra meses atrás. Logo que se livrasse da prisão, eu dizia, Henrique Eduardo Alves seria instado
a buscar um novo mandato na Câmara dos Deputados. Independentemente da condição processual, Henrique necessitaria de proteções, digamos assim, institucionais. A defesa do ex-deputado sempre deixou claro aos juízos, o de Natal e o de Brasília, que a prioridade do réu era se defender das acusações que lhe foram impostas na Lava Jato. Uma possível candidatura à Câmara Federal poderia dificultar mais ainda sua soltura, depois de vários habeas corpus denegados. Agora, livre de qualquer ordem de prisão, Henrique Eduardo Alves se depara com apelos para que se organize e dispute o pleito de outubro. É um direito dele, afinal, ele recorre de uma condenação e ainda é ficha limpa. Não foi julgado por colegiado como manda a lei da ficha limpa. Por esse e outros motivos, os bacuraus, eleitores antigos do MDB e seguidores dos Alves, estimulam a discussão sobre a possibilidade de Henrique concorrer. Muitos dizem que Henrique Eduardo Alves só passou o que passou por estar sem mandato, sem imunidade parlamentar, sem proteção do Congresso Nacional. Estamos às vésperas das convenções partidárias. Resta saber se há tempo para o grupo de Henrique Eduardo se articular, se há tempo para esta articulação. Em outra eleição, quando enfrentava problemas nas cordas vocais, ele se reelegeu com a ajuda de correligionários. O pai dele, o Aloysio Alves, fez a campanha por ele. O Henrique pouco subiu nos palanques naquela ocasião. Ninguém sabe se contará com essa solidariedade agora, em 2018. Na atual quadra política, Henrique tem concorrentes, adversários, na própria família. Walter Alves, filho do senador Garibaldi Filho. Uma hipotética candidatura de Henrique vai atrapalhar a vida de Walter Alves, sem dúvida. Ainda mais numa coligação que conta com outro gigante na disputa, José Agripino Maia, senador que preferiu disputar a Câmara Federal nessas eleições. Outra coisa que se deve analisar é se a entrada de Henrique no jogo vai atrapalhar o pré-candidato ao governo, Carlos Eduardo Alves, do PDT, que já enfrenta uma série de dificuldades para fechar uma aliança que o torne competitivo diante da liderança de Fátima Bezerra no pleito eleitoral e da recuperação política do governador Robinson Faria, candidato à reeleição. Henrique Eduardo Alves pode inviabilizar o projeto majoritário do primo Carlos Eduardo. A conferir. O Forraço, Festival de Música Autoral, com promoção da Band Natal, será realizado entre os dias 20 e 22 deste mês, ou seja, nesta semana, né? Na última sexta-feira, houve sorteio da ordem de apresentação. Veja na reportagem de Milena Pontes. O cantor e compositor César Holanda se inscreveu no Forraço com a música Sou Beija-Flor. Há quase 40 anos trabalhando na área, o artista diz estar ansioso para mostrar a composição inédita deste ano. Minha praia de composição é essa, usar elementos simples, harmonia e melodia simples, com composição bem poética para a gente poder deixar a mensagem que a música realmente quer deixar. César é um dos 31 selecionados para o Encontro Regional de Forró 2018, promovido pela Band Natal. O evento busca divulgar a música local e o trabalho de artistas da terra. É uma confraternização de compositores e a gente está sentindo falta, né? Porque a gente é o espaço que a gente tem para mostrar o nosso trabalho e música de qualidade. Eu acho que é um momento da gente começar a mostrar tudo aquilo de bom que a gente está fazendo e o Forraço, ele abre essa oportunidade para a gente. A reunião com todos os candidatos aconteceu na Escola de Música da UFRN para definir a ordem de apresentações dos dias 20 e 21 no ginásio Nélio Dias, na zona norte de Natal, a partir das 9 horas da noite. A grande final acontecerá no dia 22 de julho, com os 12 finalistas. Critérios são temas, afinação a qualidade da composição, né, a temática,
A apresentação é muito importante. E o grande vencedor receberá diversos prêmios, entre eles a gravação de um clipe. Dessas 12 músicas, serão 3, primeira, segunda e terceira, que receberão troféu, prêmios em dinheiro e serão beneficiadas com um clipe que a Bandeirante irá exibir e encabeçarão o CD e o compacto. Eventos como esse a gente espera, né, que ocorram com frequência no nosso estado, na nossa cidade, para divulgar o nosso trabalho. Veja a seguir, cooperativas de crédito cresceram 10% no Brasil. O Circuito Nordeste de Corrida terá mais de 2.500 participantes. O RN acontece em volta em instantes. As cooperativas de crédito cresceram 10% no Brasil. O grande atrativo é a oferta de produtos e serviços semelhantes aos bancos, com taxas mais baixas e juros menores. É preciso ficar atento aos riscos, já que o associado pode ter que arcar com eventuais prejuízos. A reportagem é de Sônia Blota. À primeira vista, parece um banco. Tem caixa eletrônico, gerentes. O Ralph está aqui porque quer distância das instituições financeiras tradicionais. O sistema bancário ele oferece tarifas muito altas. Quando você é assalariado, qualquer real faz a diferença. O Ralph faz parte de uma das quase 1.000 cooperativas de crédito espalhadas pelo país. No ano passado, elas reuniam cerca de 10 milhões de pessoas, 10% a mais do que em 2016. E o número vem crescendo ano a ano. Elas são instituições financeiras formadas por associação de pessoas para prestar serviços exclusivamente aos seus associados. Oferecem, por exemplo, conta corrente, conta digital, cheques, cartões de crédito, aplicações financeiras e, é claro, empréstimo pessoal. As cooperativas são fiscalizadas pelo Banco Central da mesma forma que os bancos. Neste caso, a pessoa, além de correntista, é também um sócio. E o que tem atraído o consumidor a fazer parte deste tipo de associação financeira são as taxas de juro mais baixas e a participação nos lucros. Um dos grandes diferenciais é a distribuição dos nossos resultados, das nossas sobras no final do ano, para todos os seus associados e cooperados, proporcionalmente à participação de cada um dentro do próprio sistema. Além de distribuir os resultados, as cooperativas cobram menos do que os bancos para prestar serviços aos cotistas. Nós não temos a mesma pressão, né, de lucro, né, e com isso a gente consegue disponibilizar aos associados, né, todos os produtos de natureza bancária com preços, né, em condições diferentes, né, comparadas com o mercado. Para aderir é preciso pagar uma cota inicial, que varia de uma cooperativa para outra. É esse dinheiro que vai bancar todas as atividades. Ione Amorim, economista do IDEC, diz que antes de virar sócio, é preciso pesquisar a situação da cooperativa no site do Banco Central e depois acompanhar de perto a sua gestão. Como ela não gera lucro, ela distribui os resultados entre os cooperados. Mas, se ela tiver um resultado, uma má gestão e tiver prejuízos, ela vai distribuir também os prejuízos. Mais de 2.500 corredores estarão se preparando para o Circuito Nordeste de Corridas, com promoção da Band Natal. O evento vai acontecer no dia 4 de agosto, no entorno da Arena das Dunas. Milena Pontes traz mais informações para a gente. Aos 60 anos, Terezinha treina 3 vezes por semana para participar de corridas. Diferente de outros casos, ela não começou a praticar o esporte por recomendação médica, mas sim para realizar o sonho de correr uma maratona. Não tenho idade para correr, não tenho. Eu quero ficar 100 anos correndo. Quem também é disciplinada na corrida é a Aline. Treinando há pouco mais de 1 ano e meio, a corredora conta que o esporte mudou completamente a rotina. Mudou assim no autoestima, levanta muito, né, a autoestima, principalmente da mulher. E o funcionamento do corpo, a saúde, você fica com aquela energia, aquela disposição, você já acorda querendo correr, é muito bom. As 2 corredoras participarão do Circuito Nordeste de Corrida, promovido pela Band Natal. O evento, que também será realizado em outras 5 capitais da região, acontece aqui em Natal no dia 4 de agosto, com 2 percursos de 5 e 10 quilômetros. O maior trajeto traz um detalhe novo entre os eventos de corrida que acontecem na cidade:
O corredor não passará 2 vezes pelo mesmo ponto e terá um percurso único. Percurso, como você falou, um percurso praticamente inédito, um percurso que você não precisa ter que dar 2 voltas, você vai. E o corredor gosta disso, gosta de sair por um percurso e voltar por outro. Então a expectativa é muito boa. A expectativa da organização é que cerca de 2.500 corredores participem da prova. As inscrições podem ser feitas até o dia 15 de junho no site www.circuitodecorridas.com.br. Acredito que a grande maioria dos corredores da cidade, de todo o estado, vão estar envolvidos nessa prova. E a nossa expectativa, não só nossa, mas eu acredito de todo mundo, é de fazer uma excelente prova. E a expectativa é essa de fazer tempos bons e também correr, se divertir, a alegria, que é isso que a gente gosta, né? Os corredores gostam disso. Depois dessa reportagem, fiquei doido para me levantar daqui, correr e participar. Mas calma, Deus, é dia 4 de agosto, o Circuito Nordeste de Corrida. Participe. Veja a seguir minha entrevista com Pedro Campos de Azevedo, presidente da Associação de Empresários do Alecrim. O bairro vai ganhar nova zona azul para facilitar o estacionamento. Aguarde só um instante. O bairro do Alecrim abriga um dos maiores centros comerciais de Natal. Um dos grandes problemas é o estacionamento. O bairro clama por uma zona azul, por exemplo, para facilitar a vida dos consumidores e também dos comerciantes. Meu convidado hoje é Pedro Campos de Azevedo, presidente da Associação de Empresários do bairro do Alecrim. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Diógenes. Boa tarde, ouvintes. Um prazer estar aqui no seu programa. Os comerciantes do bairro têm uma grande expectativa de que a Zona Azul vire uma realidade. Aliás, faz parte de um grupo de propostas que foi apresentado ao prefeito Álvaro Dias. Conta pra gente aí. Esse projeto de estacionamento rotativo é um projeto antigo, que a primeira proposta foi apresentada há cerca de 4 anos atrás pelo CDL, e na época o prefeito, então, naquele momento, não aceitou essa proposta, não acatou a sugestão. Carlos Eduardo, na época, né? E semana passada nós tivemos uma reunião com o prefeito e apresentamos uma série de sugestões e reivindicações dos empresários, que foi tirado de uma reunião, e dentre essas sugestões e reivindicações constava a implantação do estacionamento rotativo no Alecrim. Então ainda é uma expectativa, Pedro, né? Exatamente, é porque é uma ação que depende do gestor público, até mesmo porque é uma área que demanda aprovação do legislativo, talvez até do executivo, tá? E a gente está fazendo essas gestões no sentido de trazer de volta esse assunto e o Alecrim possa ser contemplado com esse estacionamento rotativo. Este é um ano eleitoral. Há clima para que esse tipo de proposta seja implantada, seja implementada? Eu imagino que sim, Diógenes, porque o estacionamento rotativo é uma necessidade da sociedade, não só dos empresários. É do cliente que vai no bairro do Alecrim e tem aquela dificuldade de encontrar um local para poder estacionar e ali fazer suas compras. Porque o bairro do Alecrim, diferentemente dos outros bairros que tem um fluxo de veículos e comércio e serviço, o Alecrim sofre mais ainda, porque lá nós temos a dificuldade de estacionar, porque também existe uma ocupação desordenada até por parte dos ambulantes que terminam ocupando esses espaços de estacionamento também. Quer dizer que além do comerciante regular que paga imposto, tem o camelódromo, né? E aqueles que se espalham pelas ruas da cidade. Então, tudo isso aumenta uma demanda muito grande lá por estacionamento, é isso? Exatamente. O camelô é muito importante porque ele termina atraindo clientes e, com isso, o bairro ganha, né? Porque o camelô, imagina o Alecrim sem camelô. Não existia o Alecrim com a força que tem hoje, né? O Alecrim, ele é muito forte em termos de economia, poderia estar mais adiante, mas a gente não consegue avançar em função dessa limitação, de falta de infraestrutura,
que dê condições de o empresário fazer um trabalho mais proativo. A gestão de Carlos Eduardo discutiu uma reestruturação no bairro do Alecrim, que inclusive envolvia as calçadas e também o camelódromo e a criação também de estacionamento. Esse plano ficou para trás. Houve uma reação de setores lá do bairro, né? Como é que está essa história? Na realidade, houve um empresário que fez uma proposta de fazer um investimento no bairro. Essa proposta foi esperada com muita ansiedade pelos empresários, no sentido daquilo se realizar, mas o que a gente percebe é que isso acabou, tá? Essa proposta... Foi um sonho de uma noite de verão. Isso, exatamente, tá? Então, houve um entusiasmo muito grande por parte dos empresários, porque aquilo ali ia mudar totalmente a cara do Alecrim. A ideia era exatamente criar espaços para alocar os camelôs e, com isso, ia fazer um trabalho de reurbanização do bairro e, inclusive, com a construção de um shopping. Um shopping que o Alecrim ele tem uma vocação comercial muito grande. É o bairro hoje que concentra o maior número de empresas na cidade, em termos de economia, de recolhimento de imposto, de geração de emprego, de renda. É o bairro que traz mais contribuição. E sobre esse projeto, houve uma reação muito grande de setores dos camelôs, né? E aí a discussão, inclusive, reuniões com a própria prefeitura, aí essa coisa não andou, não avançou. É porque, para você pensar em encontrar uma solução para o camelô, você tem que envolver muita gente. Tem que envolver o próprio camelô, os empresários e o poder público. Você não pode simplesmente querer tirar o camelô do espaço dele sem encontrar uma solução para onde ele vai. Porque não houve consenso, então. Então, assim, você precisa primeiro encontrar essa solução, porque o camelô, ele tem muita gente ali que trabalha, que é o único emprego dele, é o único meio de renda. De vida, né? Tá? E ele precisa continuar desenvolvendo seu trabalho. Eu imagino até que o próprio camelô, ele busca uma solução para isso, porque é muito degradante o trabalho deles, tá? Eles trabalham no ambiente de sol, de chuva, de poeira, de fumaça. Imagino que isso pode trazer até de comprometimento da saúde dessas pessoas. Sabe? Eu noto que há pelo menos da sua parte, um entendimento da associação de convivência com os camelôs, né? Sim, de uma boa convivência. Exatamente. O que a associação defende, os empresários cobram do gestor público, é uma organização, porque o Alecrim hoje é muito prejudicado pela falta de desorganização, onde os espaços nas calçadas são tomados, se coloca uma barraca de um lado e outra do outro e sobra um espaçozinho de 80 centímetros para transitar as pessoas. Então, esse tipo de organização, a prefeitura tem que encontrar uma solução. Eu li o documento da associação que foi entregue ao prefeito Álvaro Dias, e o senhor já citou várias coisas aqui: padronização de calçadas, colocação das lixeiras, revitalização da Praça Gentil Ferreira, que é a principal, né? O principal cartão postal do Alecrim, né? Exatamente. E também a criação de rotatórias, asfaltamento de ruas. Qual foi a resposta do prefeito Álvaro Dias? Nessa reunião que tivemos com o prefeito, tivemos também a presença do diretor-geral do SEBRAE, o Zé Camelo, que na oportunidade apresentou ao prefeito um projeto que contemplava uma série de soluções para o Alecrim, inclusive com a construção de um shopping popular, com a revitalização da Praça Gentil Ferreira. Então o SEBRAE também está nesse esforço, se junta à associação, aos comerciantes, para tentar encontrar uma solução para o bairro, né? Isso, o SEBRAE é um grande parceiro e a gente percebeu nesse primeiro contato que teve com ele, que eles vão ser um grande aliado nosso no sentido de buscar soluções para o Alecrim. Esse projeto do SEBRAE também foi entregue ao prefeito? Foi entregue, é um projeto extremamente ambicioso, porque contempla estacionamento, um prédio com estacionamento, um prédio para o shopping popular. Há uma mudança totalmente na Presidente Bandeira, que passaria a ser uma área de convivência, tá? Onde você alargava mais o trânsito de veículos, ia ter uma área de convivência, um calçadão, tá? E iria ficar realmente um bairro
modelo em termos de comércio. Tá? Que bacana. São quantos empresários, Pedro, no Alecrim hoje? Você tem esse levantamento? Eu tenho. O Alecrim, ele hoje tem mais de 5 mil CNPJs. 5 mil empresários. Nós temos empresa lá onde o único funcionário é o próprio dono e temos empresa com sede no Alecrim com mais de 1.000 funcionários. Então, assim, é um bairro pujante, tá? De condições que o Alecrim vai desenvolver mais ainda. Agora, precisa que essas condições cheguem para a gente, para que a gente realmente mostre a força que a gente tem. E eu vou ficar na torcida porque meus avós maternos moraram muito tempo, viveram no Alecrim. Eu, menino, conheço aquele bairro também desde essa época, viu? Eu vou ficar na torcida pelos moradores, comerciantes do bairro do Alecrim. Muito obrigado pela sua entrevista. Agradeço a oportunidade. Eu quero mandar uns parabéns bem especial para todos os comerciantes, que hoje é o Dia do Comerciante. Olha aí. Tá? Então foi bastante oportuno essa entrevista. Um abraço. Obrigado, Pedro. Parabéns aí aos comerciantes, todos eles, né? Em especial do bairro do Alecrim. O RN Acontece fica por aqui. Obrigado pela audiência. Siga com a programação da Band Natal. Veja a reprise do nosso programa no portal nominuto.com. O RN Acontece volta amanhã. Até lá.